Amém, queridos? Você é grato? Aleluia. Eu vou ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 e 2, depois nós vamos orar. Amém? Então, abra comigo aí a sua Bíblia, 2 Timóteo 3. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos somente. Achou aí? Amém. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E o segundo texto que eu quero que você leia comigo, Efésios 5. Nós vamos ler os versículos 3 e 4 de Efésios 5. Achou? O mesmo Paulo, escrevendo a outra igreja, diz: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças. Vamos orar por esse momento? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, Pai. Senhor, a minha vida, esse momento que o Senhor preparou para nós, nessas 4 sextas-feiras que nós vamos nos reunir aqui, intencionalmente, Deus, para profetizar sobre 2024. Deus, o Senhor tem planos, nós temos planos, e o nosso inimigo tem planos. Que nessa noite, Pai, o Senhor tire de nós toda a cegueira, seja ela colocada pelo nosso inimigo, seja ela feita pelo nosso próprio orgulho, e que o Senhor abra os nossos olhos para a verdade da sua palavra, em nome de Jesus. Quebra sofismas em nós nessa noite, quebra os nossos corações, quebra toda a altivez de pensamento que não se dobra à tua palavra. Quebra, Senhor, toda dura cerviz. Quebra os corações de pedra, Senhor. Faz de nós servos humildes, em nome de Jesus. Porque queremos o teu favor, Senhor. Amém, queridos? Você diz amém para essa oração? Amém. Então, falando um pouquinho os 2 primeiros versículos que vocês leram aqui comigo, em 2 Timóteo 3, 1 e 2. Aqui fala que os homens, nos últimos dias, eles teriam uma série de atitudes inconvenientes. E nós estamos vivendo os últimos dias. Você sabe disso? Nós estamos vivendo os últimos dias. Essas são atitudes difíceis da gente ver. Se você ligar a TV, se você for para a internet, você vai ver a manifestação desses comportamentos do egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão e impiedade. É o que nós vemos. E é engraçado que a ingratidão ela é citada no mesmo patamar desses outros pecados que parecem tão mais sérios. A violência, por exemplo, a imoralidade. A ingratidão está no mesmo balaio, aqui nesses 2 versos que a gente leu. Está sendo citada junto com a arrogância, com a blasfêmia, com a desobediência dos homens a Deus. E lá nos 2 versículos de Efésios, nós vemos algumas citações relacionadas à imoralidade sexual e à impureza. Também uma lista de coisas que, segundo Paulo, não são próprias para os santos, e você sabe disso, eu sei disso. Mas no final do verso 4 ele diz: ao invés disso, ações de graça. Então o que parece para nós é que a gratidão
E as ações de graças, elas são o oposto das coisas que nós vimos como inconvenientes e imorais. Você conseguiu ligar aí? Você conseguiu seguir meu raciocínio? O oposto dessas coisas são as ações de graça. É um comportamento de gratidão com relação a quem, queridos? Com relação a Deus. E o principal motivo é que o sentimento de gratidão, ele vem de coração humilde. E aquelas outras coisas que nós citamos estão relacionadas a uma altivez que não se vê como um ser criado. A pessoa altiva não se vê como alguém que foi criada para Deus. Ela é o seu próprio Deus. São dois comportamentos completamente opostos que não podem caminhar juntos. A gratidão provém da humildade, não provém do orgulho. A gratidão é um sentimento que automaticamente evidencia o outro. Você sempre vai ser grato a alguém. Ela não coloca você mesmo em evidência, já perceberam? Ela está sempre evidenciando o outro a quem você é grato. A gratidão, ela provém de um coração alegre. Não há como haver uma gratidão amargurada. Eu acho que eu nunca vi isso. Uma gratidão infeliz. Uma gratidão egoísta. Vocês já viram? A gratidão, ela provém de um coração alegre. Amém? Então, qual é a chave para que a gente viva esse tipo de... para que a gente tenha esse tipo de coração, para que a gente viva esse tipo de circunstância de acordar grato, de viver a nossa vida gratos diante de Deus, de enfrentar os nossos desafios com corações gratos? Qual é a chave para isso? A chave é nós termos uma fé fortalecida em quem Deus é. Quando a nossa fé, ela não é fundamentada no caráter de Deus, ela é fundamentada naquilo que a gente acha que Deus é. Às vezes até a gente acredita em Deus, só que a gente tem o nosso próprio conceito de Deus e a nossa fé está fundamentada nisso. Quando isso acontece, quando eu creio no Deus que eu acho, no Deus que eu tenho para mim, olha, eu acho, Deus para mim não faria isso. Deus para mim agiria de outra forma. Quando a minha fé está fundamentada no que eu acho sobre Deus, o próprio Deus vai fazer questão de me desapontar para o meu bem. Porque Ele precisa comunicar para nós a realidade de quem Ele é. Qual é essa realidade, pastora? Um Deus santo em tudo o que Ele é e faz. Então Deus ama, mas o amor de Deus é santo. Então tudo aquilo que eu acho que é amor, mas que não é santo, não é de Deus. Deus tolera? Tolera. Mas a tolerância de Deus é uma tolerância santa. Então tudo aquilo que é tolerante ao pecado não vem de Deus. Deus tem paciência? Tem, mas a paciência de Deus é santa. Deus se ira. Gente, responde para mim, Deus se ira. A ira de Deus é santa. Então o Deus irado que te ofende foi criação da sua cabeça. E Ele mesmo vai fazer questão de te desapontar nisso, para que você o conheça plenamente. Porque, queridos, acredite, uma vez que você tem os seus olhos descobertos para a realidade, a verdade de quem Deus é, você será grato. Não há como. Quando eu e você entendemos quem é o Senhor, nós entendemos quem nós somos. E nós entendemos o absurdo que é um Deus santo amar pessoas como nós. E nós entendemos o absurdo que é um Deus santo pegar o que Ele tinha de melhor, pegar o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho, que é santo como Ele, e massacrá-lo, e amassá-lo, e destruí-lo, por amor a mim e a você, que somos tão insignificantes e não merecedores. Quando a nossa visão de Deus é clara e sem ruídos do que eu acho que Deus é, eu me enxergo como eu realmente sou.
não merecedor. Qual é o resultado dessa equação, queridos? Uma profunda gratidão, como o Fabiano cantou aqui. Você não entende, você não se conforma, você não entende, mas você desfruta. Porque você sabe que é pura graça de Deus. Queridos, Ele permitir que eu e você nos acheguemos à presença dEle constantemente. Você entende que essas portas foram abertas de uma vez? E não podem ser fechadas. As portas da presença de Deus foram abertas definitivamente para mim e para você. Um Deus santo permitir isso, para mim, é o absurdo mais perfeito e lindo do mundo. E eu serei para sempre grata por isso. Não há o que eu possa fazer para retribuir o que o Senhor fez. Você entende isso? Quando não há a consciência da distância entre nós, caídos, pecadores, redimidos sim, mas éramos inimigos. Quando a nossa consciência não está acordada para essa realidade, para a distância que há, nós temos dificuldade em ser gratos. E a partir daí nós cometemos várias atrocidades. As que eu citei aqui nos 4 versículos que eu li. Você entende isso? Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele não está falando das pessoas que não conheciam a Deus, queridos. Os 2 versículos de 2 Timóteo que nós lemos, ele está descrevendo o comportamento de ímpios, mas quando ele está falando aos Efésios, ele está falando, olha, esse tipo de comportamento pode acontecer dentro da igreja. Porque se ele não tivesse consciência de que isso podia estar acontecendo dentro da igreja, não havia necessidade de escrever a carta. Você concorda? E isso acontece desde aquela época e ainda acontece hoje. Nós lutamos contra os nossos desejos e pecados. Aquilo acontecia na época de Paulo e isso continua acontecendo hoje. Nós não podemos ser ingênuos de achar que entre nós não há esse tipo de impureza e imoralidade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Por outro lado, nós precisamos estar alertas. Não ao pecado do outro, tá? Mas ao nosso primeiro. Porque a gente é muito bom em ver o outro. A gente é muito bom em falar assim, aquele lá está lascado. Aquela outra lá, olha lá, dá para ver que não... Mas o nosso próprio, a gente costuma jogar panos quentes, porque não é tão grave assim. É grave. É grave. Sabe, queridos, um coração grato, ele pode gerar em nós um amor profundo pelo Senhor e um temor santo que Deus espera que nós tenhamos. Sabe para o bem de quem? Para o nosso próprio bem. Porque quando nós não tememos a Deus, nós pecamos. Quando nós não tememos a Deus, nós o trocamos. Nós criamos ídolos para nós mesmos, nós não pensamos nas consequências das nossas ações. E o prejudicado nisso, os prejudicados somos nós mesmos. Deus continua santo, perfeito, Senhor e Rei. Mas nós sofremos as consequências daquilo que nós fazemos. E o Senhor não quer isso para nós. Queridos, os planos do Senhor para nós são planos de paz, não de mal. Para nos dar um futuro e uma esperança. Não é isso que a gente aprende? Abra comigo a palavra mais uma vez lá em Gênesis 39. Nós vamos ver um exemplo de um coração grato em uma circunstância difícil. Gênesis 39 fala de José na casa de Potifar. O versículo 8 diz assim, ó. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa.
e tudo o que tem deixou meus cuidados. José está falando. No versículo 9 ele diz: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me legou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, o coração de José era um coração tão grato. Ele via o favor que ele conquistou a partir de Potifar. Potifar o tratava muito bem. E ele foi colocado numa posição de destaque. Como você viu aqui, ele era o segundo daquela casa tão importante. E ele via esse favor conquistado como uma bênção, uma dádiva de Deus. E no momento em que uma situação se apresentou, ele sabia que ele estaria pecando contra Potifar, mas acima de tudo ele estaria pecando contra Deus. E o mais lindo é que ele diz: como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Porque no coração de José não caberia. Um coração grato não caberia tamanha atrocidade contra Deus. Você entende que a gratidão te protege? Você entende que a gratidão protege o seu caminhar nessa terra? Querido, Deus quer o nosso bem. E Ele nos quer gratos. Amém? Vocês estão muito quietos, amém? Amém. Fabiano cantou aqui. Quando me faltarem as palavras para dizer sobre o amor profundo que eu sinto por você, me lembrarei. Queridos, há situações na nossa vida em que a gente precisa trazer a memória. Aqui essa música não está falando dessa situação igual de José. Mas eu posso dizer para você, há momentos na sua vida em que o pecado vai se apresentar como uma porta de oportunidade. E você pode pensar que há alguma vantagem em entrar por essa porta. Que nesse momento você se lembre, me lembrarei dos feitos de tuas mãos. Que você se lembre dos seus filhos. Quando uma porta de suborno se apresentar diante de você, que você se lembre dos seus filhos. Que você se lembre dos feitos do Senhor. Mas acima de tudo, que você tenha consciência de onde Ele te tirou. Queridos, o sangue de Jesus não foi derramado sobre nós para que a gente fosse se lambuzar de novo na lama. Amém? É muito sério. É muito sério. O sangue de Jesus custa muito caro. É o que há de mais precioso. E você tem esse valor. Você já pensou nisso? A gente sempre diz do valor do sangue de Jesus, mas precisava desse alto valor para comprar você. Olha como você é caro para Deus. Caro demais para ser feito de fantoche por Satanás. Amém? Não sei se esse tipo de palavra de gratidão que vocês esperavam hoje. Mas sem lançar esses fundamentos, não há necessidade de eu ficar aqui falando de gratidão para vocês. Você não vai sentir. Esse não é um sentimento que você fabrica, queridos. Não tem como você acordar hoje e falar assim, hoje eu vou ser grata. Não tem como. Esse é um tipo de sentimento que ele é uma resposta a algo. Quando eu sou grata à pastora Adriana é porque ela me fez algo de bom. Você entende isso? É um sentimento responsivo. Tudo em nós é responsivo. Nós não conseguimos amar Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo em nós é responsivo. Tudo em nós aponta para Ele. Tudo. Como assim, pastora? Tudo em você aponta para Ele, até o seu pecado aponta para Ele. Porque se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, no momento em que você pecar, você só tem um destino, a cruz. Aquele é o seu lugar. Não corra dela, corra para ela. Porque é lá que você vai ser restaurado e ser colocado de novo nesse lugar de filho amado. Você entende o tamanho do preço? Ninguém pode fazer isso.
Só Jesus. E isso foi dado a você gratuitamente. Se isso não desperta gratidão no seu coração, eu não sei mais o que te dizer. Amém? Aleluia. A gratidão é um sentimento poderoso. Como assim, pastora? Ela não é um traço de caráter do cristão. O cristão é uma pessoa mansa, é uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa, é uma pessoa grata. Não é isso. A gratidão é mais do que isso, queridos. A gratidão, ela é um sentimento poderoso. Ela é capaz de subjugar sentimentos pecaminosos, porque você não terá coragem de pecar contra aquele que te salvou. Você não vai ter coragem de voltar para o mesmo lugar de onde ele te tirou. Amém? A gratidão é o sinal de uma alma saudável, restaurada. Uma alma que entendeu a sua filiação, a sua conexão eterna com o seu Pai. Aleluia. Tem mais uma coisa que a gratidão é. Ela é um poderoso defensor da sua alegria. Como assim, pastora? Ela é um defensor poderosíssimo da sua alegria. Porque haverá momentos, queridos, em que a única coisa que você vai ter para se agarrar é a gratidão. E eu vou dizer para você, é maravilhoso. Nas águas turbulentas, quando você olha para o seu coração e você ainda assim, genuinamente, consegue se alegrar no Senhor, porque o que você mais precisava, Ele já te deu. Aquilo que não tinha solução, Ele solucionou para você. Todo o resto perde valor. A separação eterna foi solucionada. Todas as outras coisas Ele vai fazer. Se Ele não poupou a Jesus por sua causa, todas as outras coisas Ele vai fazer. Quando você olha no meio de um momento turbulento da sua vida, e ainda assim o seu coração está grato. Queridos, isso é proteção para a sua vida, isso protege a sua alegria. Isso confunde Satanás. Isso confunde Satanás. Você concorda? Imagina que ele te colocou numa situação, ele fez algo que levantou um maremoto contra você. E ainda assim você é grato. Que mais que ele vai poder fazer? Fugir. Amém? Amém? Você quer ser esse tipo de pessoa que quando você acorda, Satanás fala assim, não. Estava bom, ela estava dormindo. Estava tranquilo que ela estava dormindo, ela acordou, agora eu vou ter que ir embora. Você quer ser essa pessoa? Seja grato. Pastora, mas como é que eu sinto isso? Como é que eu começo então a sentir isso? Primeira coisa, você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar diante de Deus. Porque esse é o tipo de sentimento que não nasce num coração orgulhoso e altivo. Se você se humilhar diante de Deus, Ele vai te dar favor. E o favor dele vai ser tão grande que vai ser automática a sua resposta de gratidão. A gente se humilha quando a gente entende quem a gente é. Quando a gente sabe de onde Ele nos tirou. E quando a gente sabe quem Ele é. Ele não precisa de nós. Mas nós estamos perdidos sem Ele. Amém? Eu quero ler mais 3 trechos com vocês e aí a gente vai orar. A gratidão, queridos, é a expressão de um povo cheio do Espírito Santo, sabia? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa está cambaleando, ou a pessoa está falando em línguas, ou a pessoa está chorando. Tudo isso é sinal. Mas a gratidão é tão sinal quanto. Abra comigo a palavra lá em Efésios 5 de novo. Vamos lá para o verso 20. Perdão, verso 18. A gente vai ler até o 20. Olha só o que a palavra diz. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a expressão de um povo cheio da presença do Senhor. A gratidão é a expressão de um povo governado pela paz do Espírito e pela palavra de Deus. Sabia? Abra lá comigo Colossenses 3. Versos 15 e 16 dizem assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Então, queridos, a gratidão também é a expressão de um povo governado pela paz e pela palavra de Deus. E a gratidão é a expressão da vontade de Deus para o seu povo. Amém? Abre lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Esse é o nosso último texto. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então essa é a expressão da vontade de Deus, que você seja grato em todo o tempo. Amém? Por tudo o que Ele fez por nós. Amém? Queridos, a gente canta muita coisa, mas a gente vive muito pouco do que a gente canta. Esse culto é um culto profético. Esse culto não é um culto para você receber um monte de informação e guardar no seu coração. Ou para você ouvir uma mensagem e anotar e guardar no seu caderninho. Ou para você ouvir e anotar os trechos principais e pintar a sua Bíblia e guardar aquilo na sua cabeça. Esse é um culto profético. E como culto profético, você não fica passivo recebendo essas coisas, mas você avança. Você entende isso? E o que essa mensagem tem a ver com isso? Queridos, a gratidão sobre nós não é para nos deixar satisfeitos e felizes. A gratidão sobre nós é para ação. Ação em favor do outro. Ação em favor de nós mesmos, muitas vezes. Ação em favor da nossa família. E isso tudo que a gente viu aqui não é para você sair daqui com o coração quentinho. Mas é para você se posicionar e agir. Porque alguém grato, ele faz algo. Alguém que é grato retribui. Você crê nisso? Eu vou deixar bem livre você para crer ou não. Eu creio. Eu creio. Eu nem sempre me atentei àquilo que Deus fez por mim. Nem sempre foi assim. Demorou um tempão para eu me ligar. Cair a ficha. Abrir os olhos. Ser liberta da cegueira. Do que Deus havia feito. E de quão absurdamente lindo e imenso é o amor dele para cobrir todos os meus pecados. Demorou um tempo. E talvez esse seja você hoje. Talvez não. Se esse é você hoje, se a sua ficha ainda não caiu, a minha oração aqui era para que o Senhor abrisse os seus olhos. E agora, com a palavra de Deus pregada e revelada a você, você não vai poder dizer que você não sabia. A pergunta para você é: o que você vai fazer com isso? Se você já sabia,
do quão separado de Deus você estava e do quanto Ele te ama, e você já tinha no seu coração uma gratidão imensa por Ele, agora é hora de transformar essa gratidão em ação. O que é que você vai fazer com isso? Sabe, queridos, as pessoas muitas vezes, eu pensei muito se eu ia falar isso ou não, eu não quero que isso soe como soberba, porque Deus sabe que não é. Mas as pessoas muitas vezes vêm conversar conosco e elas falam assim: nossa, pastor, eu admiro tanto vocês estarem indo para São Paulo. Puxa vida, né? Vocês viajaram de Jundiaí para cá, nossa, que coisa, né? Isso é admirável. Querido, eu não fiz isso por benefício de ninguém, a não ser do meu mesmo. Quem me dera, todas as vezes que eu viajei de Jundiaí para cá, o meu coração tivesse colocado nesse lugar de abençoar. O coração estava colocado no lugar de receber, porque eu queria uma igreja que fosse próxima da Bíblia, não próxima da minha casa. Quem foi beneficiado fui eu. Então eu não sei por que causa isso. Agora eu acho que o motivo do porquê o Senhor me colocou isso para falar hoje para vocês é que isso não faz sentido. Cansa um pouco. Pegar o carro daqui e dirigir 1 hora até São Paulo, eu não ia fazer nada nessa hora. Provavelmente a gente ia dormir. Quando eu ficar velha, durmo. Eu não estou velha. Deixa para eu dormir quando eu ficar velha. Vai ter muito tempo para dormir. Você entende? Hoje, a viagem daqui para São Paulo é em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Porque eu sei o quanto o Senhor nos moldou nessa casa, o quanto o Senhor nos moldou nesse lugar, o quanto o Senhor transformou a minha família naqueles 6 anos de estrada de Jundiaí. Nós fomos uma família e voltamos outra completamente diferente 6 anos depois. E vocês que andam conosco, vocês sabem disso. Não sabem, pastores? Nós voltamos completamente diferentes. Então não houve beneficiado além de nós. Agora, isso não pode ficar parado em mim. Isso não pode ficar represado em mim. Há um povo lá em São Paulo que precisa de uma igreja saudável. E uma igreja saudável foi o que nós vivemos esses últimos 20 anos. Então, glória a Deus por isso. Vamos lá e vamos entregar aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, porque nós não merecíamos. Querido, eu não merecia. Não sabendo tudo que eu sabia. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para você todos os fundamentos bíblicos sobre a gratidão. O que é gratidão, como é que ela vem, como é que você consegue ser grato, do que ela te protege. Tudo isso, ótimo, maravilhoso. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai sair daqui com o coração quentinho e vai fazer o quê? Porque a minha parte eu fiz. O que Deus me pediu, eu fiz. Agora, Deus tem pedido coisas para você. Deus tem pedido coisas para você. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela é raramente confortável. Está na hora de sair do conforto. O que é que você vai fazer com a gratidão que tem no seu coração? Sabe quando foi que o Senhor abriu os meus olhos? Nós estávamos numa conferência lá em Curitiba. E um homem veio pregar e eu nunca tinha visto esse homem na vida. Ele subiu aqui. Quando a gente viu o nome dele como preletor, eu nem sabia quem era. Eu estava mais interessado, sinceramente, na palavra que vinha depois. Um homem chegou aqui com a sua Bíblia e abriu e leu alguma coisa. E no meio da leitura ele fechou os olhos e ele começou a cantar. Jesus, eu te amo. Ele começou a cantar. Queridos, nós estávamos sentados. A presença de Deus invadiu aquela igreja como uma fumaça. Você conseguia ver. Você conseguia pegar. O homem não falou nada. Nada. Ele cantou para Jesus. Jesus, eu te amo. O culto acabou ali. Acabou o culto ali.
Eu falei, ele não precisou ir atrás da presença de Deus. É a presença de Deus que vai atrás dele. O que esse homem tem que a presença de Deus vai atrás dele, queridos? Eu admirei aquilo. Eu senti muita gratidão por ter estado naquele lugar e poder ver aquilo, mas eu falei para o Senhor, eu quero exatamente aquilo lá. Eu quero. E eu tenho buscado, e eu tenho vivido, e eu tenho servido, e tenho entregado aquilo que o Senhor me pedir. Antes dele pedir, é sim. Antes dele pedir, é sim. Porque se for necessário, tudo isso, é tudo isso, mas eu quero aquilo lá que eu vi. E Deus sabe o que eu quero. E Ele tem colocado, Ele tem pedido coisas, e é sim. Não precisava pedir, é sim, porque eu quero aquilo lá. Então, se você congrega aqui, se você viu alguma virtude em nós como liderança, alguma coisa que você viu e que você se admirou e que você deu graças a Deus por isso, porque não é de nós, é de Deus. Que hoje você possa pagar o preço para ter aquilo que você quer. Para ter aquilo que o seu coração anseia. Para ter aquela mesma presença. Se você uma vez viu um homem de Deus e você olha e fala assim, Deus, eu queria essa unção. Queridos, é seu. Ele não poupou o seu próprio filho. Quanto mais Ele não vai te dar. Com o coração grato por tudo que Ele te fez. Pague esse preço pelo amor de Deus e vá viver o que Deus tem para você. Vá viver o que Deus tem. Ou você vai morrer com fome, dentro da igreja, frequentando todos os cultos que a igreja pode te dar. Pague logo esse preço e vai desfrutar daquilo que Deus tem. Porque é a alegria imensa que você não consegue explicar. Tudo aquilo que parece gigante vai ficar pequeno por causa da alegria que está proposta para você. Amém? Mas tudo começa com o coração grato, entendendo que você não merece, eu não mereço. Aleluia? Eu vou te convidar a ficar de pé. E eu queria que a gente cantasse novamente essa canção do Lucas. Há alguns de vocês aqui que vocês sabem o que Deus tem pedido. Vocês sabem. A vida toda você se segurou nas suas convicções e você acha que você pode ver a vida cristã do modo... Eu ia falar o modo safe. O modo seguro. Você acha que você pode. Você não está vivendo. Se você está vivendo a vida cristã do modo safe, do modo seguro, você não está vivendo. Você acha que você está vivendo, mas isso não passa de migalha. Se você ainda não perdeu a sua vida, você não encontrou a vida, querido. Não encontrou. A palavra de Deus diz isso, não importa o que você fale. A verdade é a verdade. Ou você perde a sua vida para encontrá-la, ou você não vai ter vida. Porque a sua vida, o que você chama de vida, vai escorrer pelos dedos. E você não vai seguir, não vai conseguir reter. Só há uma vida que uma vez dada, ninguém pode te tirar. Só há uma vida que uma vez dada você é capaz de olhar para o tamanho do preço que for e falar, está pago. Senhor, não precisava nem pedir, é seu. Esses recebem o favor de Deus. E eu não sei qual é o preço que você tem que pagar. Às vezes é reputação. Às vezes é o conforto, irmão. Entrega logo isso. Porque aquilo que Deus tem é muito maior. Você não experimentou. Se você está titubeando, você não experimentou a alegria. Você acha que você experimentou, mas você não experimentou a alegria. Você não vai trocá-la por nada. Nada.
É a alegria que faz você olhar para trás. Para todas as propostas, por maiores que elas sejam, as propostas de Satanás. E você vai falar, eu não vou voltar atrás nunca. Nunca mais. Nunca mais. Se tem algo queimando no seu coração, eu vou te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Venha com ações de graças. Esse é o fundamento para receber o favor do Senhor. Venha entregar. Venha entregar. Não retenha a vida abundante, a alegria que você não provou. Não retenha.